Olá, vamos a mais uma aula da nossa Academia de Empreendedores, continuando o tema da semana passada, que nós falamos a respeito de hard skills e soft skills, as habilidades do profissional do futuro. Hoje nos detendo um pouco mais nas soft skills do empreendedorismo. Vamos listar aqui 6 soft skills que estão relacionadas diretamente ao sucesso no empreendedorismo, sabendo que, como falei na semana passada, existem centenas de soft skills que são determinantes para que haja sucesso dentro de qualquer empreendimento, de qualquer caminhada que nós vamos traçar, não só no mundo dos negócios, mas também na nossa vida. Lembrando que as soft skills são as habilidades emocionais ou comportamentais. Nós temos as hard skills, que são as habilidades técnicas, aquilo que é aprendido na sala de aula, aquilo que é aprendido de um curso profissionalizante, na leitura de um livro, num curso online que eu adquira, eu consigo ali pegar conhecimento para gerar uma habilidade, para concluir alguma atividade. Então essa é a hard skills, aquilo que eu consigo aprender cognitivamente através do ensino, seja pelo canal que for, né? Seja ele pelo canal virtual, ou seja ele físico, presencial, da maneira que for, o conhecimento adquirido ele é uma hard skills. Mas hoje, nesse mundo atual de mudanças que nós estamos nos deparando no dia a dia, nós entendemos que algo fundamental são as soft skills, que são os comportamentos ou as habilidades emocionais ou as habilidades comportamentais. São realmente aquilo que determina o nosso comportamento. Então, as soft skills é o grande diferencial hoje de quem consegue alcançar êxito em algum empreendimento, alguém que consegue se desenvolver, consegue sair à frente, consegue ter sucesso. Lembrando que o sucesso ele é determinado pela minha avaliação, pela minha percepção de sucesso. O sucesso ele não pode ser simplesmente avaliado pela percepção alheia, não há uma regra específica para que eu consiga mensurar sucesso. Isso tem a ver também com soft skills, tem a ver também com a minha aceitação, tem a ver também com a minha autoestima, com a minha maneira de enxergar a vida, com as minhas crenças, principalmente de merecimento, que eu mereço viver para que eu possa realmente avaliar se estou com sucesso ou não. Então, por isso que a soft skills, ela é, além de ser subjetiva, ela não pode ser mensurada com facilidade, ela é algo tão fundamental no nosso dia a dia. Porque a hard skills, o conhecimento técnico, ele é fácil de mensurar. Então, eu posso estipular uma métrica para o meu negócio para que quando eu bata X valor, eu possa ter a certeza de que tenho sucesso no meu negócio. Quando o meu negócio alcançar 6 dígitos de faturamento, eu então agora tenho sucesso no meu negócio. E aí de repente a pessoa chega lá, alcança a sua meta de faturamento, alcança o seu crescimento desejado, aquilo que era a sua meta, e aí ele não está satisfeito completamente com aquilo, porque não era um número que ia determinar o sucesso dela ou não. Não era um número que ia trazer uma realização, uma satisfação, um sentimento de conquista que essa pessoa precisava ter. Então, o que vai mensurar realmente é o sucesso, é aliar a hard com as soft skills. Eu falava semana passada, quando trazia esse conteúdo de hard skills e soft skills, inclusive se alguém quiser, pode voltar lá no vídeo, está nas plataformas tanto do Instagram quanto do Facebook, também no YouTube, para que possa acompanhar essa aula, se quiser tirar alguma dúvida a respeito de hard skills e soft skills, que é aquilo que se tem falado muito e ainda vamos falar muito, que são as competências
comportamentais e as competências emocionais. Por que isso? Porque a parte técnica do empreendedorismo, a parte de montar um plano de negócios, de montar um plano de ação, a parte de criar uma empresa, ela é fácil e de conhecimento muito acessível. É muito acessível eu descobrir como fazer um plano de negócio. Mesmo que eu tenha zero conhecimento, zero experiência, eu entro em qualquer plataforma aqui, eu faço uma pesquisa no Google e eu consigo encontrar vários e vários sites explicando, várias e várias planilhas, vários e vários vídeos de pessoas ensinando a se fazer um plano de ação, a se criar um plano de negócio, a estruturar uma empresa do zero. Fora isso, hoje os próprios órgãos governamentais, eles estão sempre incentivando o empreendedorismo e eles mantêm áreas da sua gestão separadas para o auxílio de quem quer abrir uma empresa. Então a pessoa simplesmente chega e encontra lá um suporte. Isso serve também no privado. Por exemplo, nós temos o Sebrae, que é um grande incentivador do pequeno empreendedor, e ele tem vários e vários cursos profissionalizantes, vários deles gratuitos, que trazem essa base, trazem esse conhecimento, trazem essa hard skill de como montar um negócio. Qual é o nosso desafio quando nós propomos então a Academia de Empreendedores? É trazer essa outra visão, que não é a visão simplesmente técnica de se abrir uma empresa, de se gerenciar um negócio. É a visão realmente comportamental, é a visão realmente emocional, para suportar todas as pressões que se colocam no dia a dia e que o empreendedor precisa estar preparado para enfrentá-las. Então hoje, nesse mundo de extrema mudança que nós estamos sofrendo, as mudanças, eu sempre costumo dizer, nós não conseguimos ainda fazer uma avaliação clara de como vão se dar essas mudanças, de qual será o resultado dessas mudanças, porque nós ainda estamos dentro da mudança. A mudança ainda não concluiu. Aquilo que se pensava, o novo, não se tornou real ainda. Porque quando nós saímos de um problema, saímos de uma dificuldade, que foi no caso a pandemia, para dar um exemplo, quando nós achamos que a normalidade vai nos acompanhar, achamos que a partir de agora conseguimos ter uma previsibilidade melhor no nosso futuro, no nosso negócio, de repente nós nos vemos inseridos em uma guerra. E alguém vai dizer, não, eu não estou inserido numa guerra porque eu estou muito longe da Europa, então eu não estou inserido na guerra, eu não vou lutar na guerra, então essa guerra para mim, ela não faz diferença nenhuma. Nós vimos, por exemplo, agora essa semana, alta na suba dos combustíveis, que como um dos fatores determinantes está realmente os embargos econômicos contra a Rússia, que impedem a venda do petróleo, que sendo a Rússia o maior produtor mundial de petróleo. Então, pela regrinha básica da economia, que é da demanda e do consumo, nós vamos entender que realmente os preços vão subir. Há uma alta demanda, há pouco produto, foi limitada a venda, então acaba que os preços eles são impactados. Então nós somos impactados pela guerra. Esses embargos econômicos, eles vão nos alcançar em algum momento, alcançar empresas que são do nosso estado, do nosso município, que porventura importem ou exportem para a Rússia, que é o país agora que está sendo afetado pelas sanções, ou mesmo aos que tinham algum tipo de negócio com a Ucrânia, e nós ficamos pensando que isso pode afetar diretamente por causa da geração de empregos, alguns empregos que vão ser, alguns postos de trabalho que vão ser fechados,
Então nós precisamos entender que essa mudança não se concluiu ainda, que nós estamos inseridos nela, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quanto isso vai durar, não sabemos até onde isso vai nos afetar. Qual é a nossa posição então com relação a isso? Lutar para mudar as realidades que estão na nossa volta através de comportamentos e de atitudes emocionais. Então, a primeira soft skills que eu quero trazer hoje é a liderança. No dia a dia, principalmente no trabalho em equipe, surgem diversos problemas para solucionar. Desde um problema mais simples até um problema mais complexo. Desde o problema de relacionamento de nível mais baixo até o problema de relacionamento de nível mais elevado. Nós vamos encontrar de tudo dentro de um trabalho em equipe. Por isso hoje, nessa velocidade da informação, nessa pandemia de informações que nós temos hoje, que faz com que a nossa mente ela esteja completamente sobrecarregada, estamos 24 horas com a nossa mente acelerada. Fica a dica aqui, fazendo um parêntese, de um livro de Augusto Cury que chama Como Treinar a Emoção para Ser Feliz. Nesse livro ele traz várias técnicas de inteligência emocional, que uma delas é falando sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é um dos males que está afetando a nossa geração hoje. A nossa mente não para, são muitas informações. Nós temos 20 vezes mais informações diárias do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Isso é um dado estatístico. Nós temos 20 vezes mais informação do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então a nossa mente, ela está sempre atuando no limite. Quando a gente fala em liderança, não estamos falando só de um cargo de chefia. A liderança ela se manifesta no empreendedorismo em todas as áreas. Mesmo que eu tenha uma empresa em que eu seja o único funcionário dessa empresa, eu faço toda a parte de gestão do estratégico, eu faço toda a parte de gestão do tático, eu faço toda a parte de gestão do operacional. Ou seja, eu estou desde lá do início, eu atendo, eu vendo, eu compro, eu entrego, eu produzo, eu faço toda a cadeia da minha empresa. Eu sou o único da empresa. A grande maioria das empresas começa assim, e está tudo bem, está tudo certo, não está errado. Mesmo que eu seja uma empresa, que eu seja o único que está dentro da minha empresa fazendo ela funcionar, mesmo assim eu preciso ser líder. Líder de quem? De mim mesmo. Líder das minhas motivações, líder dos meus pensamentos, líder das minhas realizações, líder dos meus sonhos. Eu preciso liderar. Dentro desse liderar, nós temos uma palavra muito interessante que chama disciplina. Só é disciplinado aquele que se deixa ser liderado. Eu tenho que me submeter a uma liderança para que eu possa ser disciplinado, ou seja, para que eu possa realmente encontrar uma linha de ação focada que me leve a uma produtividade e que me traga resultados. Então, a liderança ela é muito interessante quando nós tratamos isso. Antigamente, quando se falava em liderança, muitas vezes se achava que a liderança tinha a ver somente com um cargo de chefia. E hoje nós vemos que não, a liderança ela é muito mais, às vezes é muito mais individual do que propriamente tratando com outras pessoas. Então, a primeira soft skills que nós trabalhamos aqui para que eu seja um empreendedor de sucesso é liderança. Eu preciso me liderar. Como assim? Se eu crio um plano de ação, e hoje o dia da semana é segunda-feira. Segunda-feira é o dia ideal de que os planos de ações de toda semana sejam postos já num mural, num quadro, numa agenda, para que eles sejam seguidos à risca. Vamos falar em outra aula sobre isso, sobre ser feliz de segunda a sexta. É
é um tema muito interessante que nós vamos tratar. E vamos falar do domingo. Domingo é um dia ideal para que a gente faça o planejamento da semana. Crie as ações focadas para o resultado que nós precisamos, para as metas que precisamos bater. Então, na segunda-feira, eu determino quais serão os passos que eu vou dar, que caminho eu vou seguir para alcançar o resultado que eu quero ter. E eu preciso ser disciplinado para seguir esse caminho. Eu preciso me liderar para não cair na emboscada da distração, na emboscada do desânimo, na emboscada do sentimento de vazio, de não saber para onde ir, o que fazer. Então, se eu tiver uma linha de ação bem determinada, bem específica, bem focada, eu vou conseguir com muito mais eficácia alcançar os resultados que eu tenho desejado para a minha vida e para a minha empresa. Então, o primeiro foco a primeira soft skills é liderança. A segunda soft skills que nós vamos tratar hoje é aceitação de riscos. O que é aceitar os riscos? Eu sempre falo isso, é uma das características do empreendedorismo. Correr riscos. Correr riscos é algo que todo empreendedor precisa estar disposto a viver essa situação. Nós corremos riscos em todo momento. A partir do momento em que eu decido empreender, eu já estou correndo risco. Correr riscos é parte inerente da vida do empreendedor. Agora, eu preciso aprender a calcular os riscos que eu estou correndo. Eu não posso ser um aventureiro sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de métrica para que eu possa avaliar até onde eu posso ir. Então, uma coisa é correr riscos, outra coisa é se expor a situações totalmente perigosas para o desenvolvimento da sua vida, ou que põe em risco até mesmo todo um ecossistema que está na sua volta. Porque quando eu decido abrir uma empresa, eu crio um ecossistema em toda a minha volta. Eu não sou responsável mais somente pela minha vida, principalmente se essa empresa tiver colaboradores. Eu gero compromissos com as famílias dessas pessoas que estão envolvidas. Quando eu abro uma empresa de uma prestação de serviço, eu crio um ecossistema com todos os meus clientes. Porque se alguém contrata o meu serviço é porque a pessoa precisa desse serviço. E quando eu não entrego o serviço, eu acabei gerando um problema maior para essa pessoa do que o que ela já tinha e que seria sanado com a minha prestação de serviço. Vamos dar um exemplo. Quando eu tenho um problema elétrico na minha casa, a tendência é que eu procure um prestador de serviço na área de eletricidade. Eu vou vou chamar um eletricista para que ele resolva o meu problema de eletricidade. Porque por algum motivo uma lâmpada não está acendendo, uma tomada não está energizada, por algum motivo não está funcionando alguma área da parte elétrica da minha casa. Então eu contrato um eletricista. Se esse eletricista ele não tiver compromisso, ele não tiver organização na sua agenda e ele me diga assim, eu vou fazer o serviço. Horário X, eu vou estar lá e vou fazer o serviço. Pode ficar tranquilo, eu vou fazer o serviço. Então eu como contratante, eu como dono da casa, eu fico tranquilo esperando que aquele eletricista resolva o meu problema. Que até então era um problema que simplesmente era uma luz que não estava funcionando, era uma tomada que não estava funcionando, era um problema que aparentemente era simples. Mas o eletricista ele não é organizado, o eletricista ele não está com a sua agenda fechada no sentido de saber exatamente onde ele vai estar em cada horário. Ele não fez um plano de ação, ele não criou uma rota para que ele fizesse os seus serviços, ele simplesmente foi agendando serviços, empilhando serviços, às vezes no medo de perder o serviço, e ele cria agora um outro problema, porque ele não foi
Ele não foi, e ele possivelmente vai ter uma justificativa do porquê ele não foi. Ele vai ter uma razão para isso, mas ele não foi. E aí então, de repente, pode acontecer de que haja um curto-circuito que gere dano a um eletrodoméstico, ou que deixe toda a casa sem energia, ou pior ainda, que cause até mesmo um incêndio, que cause um dano muito maior do que era aquele primeiro problema que o contratante tinha. O contratante tinha um problema de que simplesmente a luz dele não acendia. Mas ele chama um prestador de serviço que não faz o que deveria ser feito e que gerou agora um problema muito maior, ou seja, eu tenho um ecossistema na minha volta que não pode ser negligenciado. Então, esse ecossistema agora foi totalmente afetado, porque o contratante já vai ser uma prova social, ao contrário, ele vai falar mal desse eletricista, ele vai atribuir ao eletricista o seu problema, e aí então ele vai realmente não vai indicar esse eletricista para as outras pessoas, e isso já vai colocando em xeque o próprio desenvolvimento dessa empresa de prestação de serviços, que é a do eletricista. Então eu preciso ter muito claro os riscos que eu estou correndo. Eu não posso simplesmente me atirar como um aventureiro sem ter a noção exata. Agora, eu também não posso querer viver sem o risco. Qual é a balança então? É o risco moderado, é o risco calculado. Eu preciso, na hora de me submeter a um risco, por exemplo, a aquisição de um crédito para a expansão do meu negócio. Quando eu me disponho a sair atrás de conseguir um crédito para expandir o meu negócio, eu preciso parar, fazer uma projeção de futuro e saber se eu tenho capacidade de assumir a prestação desse crédito que eu estou adquirindo, pelo tempo X que eu estou adquirindo esse crédito. Isso é um risco calculado. Existe o risco, existe toda operação de crédito, ela vai gerar um risco, ela pode dar muito certo, como ela pode dar errado. Quando nós adquirimos um crédito, nós estamos sujeitos à variação do mercado. Por exemplo, de repente tem uma crise cambial, nós que somos aqui da fronteira vivemos isso, tem uma crise cambial, há uma mudança na variação cambial e há uma queda nas vendas. Eu preciso calcular isso, até onde eu posso assumir esse risco. Se eu vejo que o valor da parcela ele é muito alto e que existe uma grande probabilidade de que tenha um problema no período que eu estarei pagando a parcela desse crédito, eu não posso simplesmente me jogar em cima dele, mesmo que haja a tentação da necessidade do dinheiro para o crescimento. Então, se é para crescer a empresa, então eu tenho que ter claro o quanto eu quero crescer, o quanto eu vou investir desse dinheiro, quanto tempo vai levar para que esse investimento me traga o resultado esperado, o crescimento esperado. Então, esse é o risco calculado. Eu assumo o risco, mas eu tenho a noção clara de até onde eu posso ir. E aí eu posso entender se eu realmente quero ou não seguir esse caminho de pegar esse valor, isso só para questão de exemplo dos riscos calculados. Então, eu devo correr riscos, mas o meu risco tem que ser calculado. Tem que ser moderado, eu não posso ter um risco extremamente grande que me cause um problema e que me tire o foco do crescimento, porque eu tenho que ficar girando em torno desse crédito agora, ou desse risco que eu me coloquei, e não consigo criar os planos estratégicos para o crescimento da minha empresa. O terceiro elemento é a criatividade. Criatividade hoje, nesse mundo competitivo que nós estamos vivendo, ele é uma das soft skills mais importantes que nós temos. Ser criativo tem a ver com a inovação. Hoje, no mercado competitivo que vivemos, a inovação faz toda a diferença para vencer a concorrência. Às vezes,
temos um ramo de negócio em que os produtos são muito semelhantes. A concorrência ela é muito igual, porque não há no produto uma variação tão grande para que eu possa me diferenciar por produto com relação ao meu concorrente. Mas então eu preciso ter uma forma de ver o meu negócio em que eu me diferencie do meu concorrente e que eu possa agregar valor ao meu produto sem mudar o produto, mas agregar um valor, uma percepção de valor, para que o cliente ele se sinta com o desejo de adquirir o meu produto e não do concorrente. E aí vem a inovação na prestação do serviço, porque toda venda também tem uma prestação de serviço. Vamos ainda falar no futuro sobre isso, que o pós-venda é uma prestação de serviço. Quando eu me interesso por saber o que o meu cliente achou do produto que ele adquiriu, eu estou prestando um serviço, porque eu estou dando a oportunidade para que esse cliente melhore o meu produto e ele vai também se sentir mais valorizado e mais pertencente à minha empresa, porque ele teve a oportunidade de dar uma sugestão, e se essa sugestão dele for acatada, mais ainda ele se sente valorizado por isso, e ele vai então, agora pelo gatilho da reciprocidade, ele vai acabar sendo mais fiel ao meu negócio, mais fiel ao meu produto. Então, a criatividade, alguém pode dizer assim, mas eu não tenho criatividade. Eu não tenho criatividade, a minha cabeça não dá para essas coisas de inovação. Hoje, uma das ferramentas da inteligência emocional mais interessantes é a modelagem. O que é a modelagem da inteligência emocional? Eu pego pessoas que têm os comportamentos que eu gostaria de ter, que têm os resultados que eu gostaria de ter, que têm a vida sistêmica que eu gostaria de ter, e eu começo a modelar essa pessoa. Eu começo a olhar como ela fala, eu começo a olhar como ela veste, eu começo a olhar os lugares que ela anda, as pessoas com que ela conversa, eu começo a tentar descobrir os livros que ela lê, eu começo a tentar descobrir os programas que ela assiste, eu começo a procurar entender quem são os mentores dela, quem são as pessoas que inspiram ela. Isso é a modelagem. Quando eu tenho uma empresa, eu posso fazer a modelagem da minha concorrência. Eu posso olhar e ver o que o meu concorrente está fazendo. Eu posso pegar uma empresa de referência igual a minha, que seja do mesmo ramo, e eu posso então pegar uma empresa de referência em qualquer lugar do Brasil. O que a maior empresa do meu ramo está fazendo hoje no Brasil? E aí eu vou modelar. Modelar é semelhante a copiar. Não é necessariamente copiar, mas é ter um insight, ter uma ideia, ter uma luz a respeito de alguma ação que ou o concorrente ou a empresa referência do mercado está fazendo, para que eu possa também ter o meu diferencial dentro da minha empresa, para que eu possa criar esse diferencial. Então eu posso usar 1, 2, 3 ações, seja do concorrente, seja da empresa referência, seja de algum lugar, e eu posso criar algo meu, algo exclusivo meu, partindo das ideias das outras pessoas. Então eu posso fazer isso. Então quando você vai para outro lugar, vai viajar de férias, vai viajar negócios, vai viajar, seja por uma questão, até mesmo às vezes de saúde, a pessoa precisa se deslocar para outra cidade. Se tiver um tempo, procure as empresas que são do seu ramo nas outras cidades. Veja o que eles estão fazendo. Veja o produto, veja a prestação de serviço, veja o atendimento, veja a comunicação, veja a postura, veja tudo o que existe dentro do seu ramo e comece a anotar aquilo que faz sentido para a sua empresa, e dali começa a sair ideias. Então, você diz, eu não tenho criatividade, então modele alguém, copie de alguém.
Copie de alguém uma ação, uma atitude, uma referência e comece a agir dessa forma que os resultados virão. O próximo elemento o próximo soft skills é a resiliência. O que é ser resiliente? Resiliência é um termo da física, das ciências exatas, que foi trazido para o desenvolvimento humano, para as ciências humanas. A resiliência é a capacidade de um corpo de ser exposto a uma grande pressão e que, ao findar essa pressão, ele tem a capacidade de voltar a seu estado original sem sofrer dano, sem sofrer nenhum tipo de deformidade. Isso foi trazido da física para as ciências humanas, para o desenvolvimento humano, que a resiliência então se tornou a capacidade que nós temos como seres humanos de nos expormos a grandes pressões, a grandes dores, a grandes lutas, a grandes adversidades, a grandes dificuldades e voltarmos à nossa posição atual sem perdermos nossas características, nossa essência, nossos princípios, nossos valores. Isso é resiliência. Dos melhores exemplos de resiliência que eu vejo é a borrachinha de dinheiro, por isso fiquei com uma aqui hoje para que eu pudesse mostrar. A borrachinha de dinheiro tem sua forma peculiar e ela é exposta a uma grande pressão. Ela quadruplica, quintuplica seu tamanho, ela é exposta a uma tensão muito grande e quando essa tensão termina, a borrachinha fica exatamente como ela era. Ela não se desgasta, ela não se deforma e ela pode ser exposta novamente à mesma pressão, quintuplicar o seu tamanho e quando ela voltar, ela vai seguir no mesmo tamanho, na mesma proporção, com a mesma densidade, com a mesma força, sendo exposta a isso centenas de vezes, sem que haja um desgaste. Então isso é um exemplo. Isso dentro do empreendedorismo faz muito sentido. Como eu falei no início da aula, nós estamos no meio da mudança, nós estamos saindo de uma pandemia, nós fomos expostos como essa borrachinha a uma grande pressão na pandemia. Nossa forma de ver o mundo de negócios foi levada ao limite. Algumas empresas foram expostas ao limite financeiro com as restrições. Algumas empresas foram levadas ao limite, por causa dos decretos e por causa dos isolamentos que foram impostos na pandemia. E aí então quando as empresas voltam, onde há uma liberação para que o comércio comece a funcionar dentro de uma certa normalidade, já muito melhor do que era na época do auge da pandemia, nós somos expostos a uma outra pressão agora, que é a guerra, como eu falei no início, que embora alguém pense que está muito distante da guerra, nós estamos muito próximos. Nesse mundo globalizado não há mais ninguém distante. As sanções, elas são impostas lá para a Rússia e nós somos prejudicados aqui na ponta também. E isso ainda não se tem uma ideia acerca de quanto isso vai impactar no futuro, porque não se tem clareza ainda de por quanto tempo são esses embargos, não se tem clareza ainda de quais são as retaliações que a Rússia vai fazer contra os países da União Europeia, principalmente, que estão aplicando esses embargos, que vai fazer contra as empresas privadas que estão colocando embargos. Nós não sabemos ainda esse resultado. Então nós vamos ainda ser expostos a outras e outras tensões que vão nos levar ao limite, mas que nós precisamos voltar íntegros à normalidade para continuar. Então isso é a resiliência. O outro elemento é o trabalho em equipe. O quinto passo é o trabalho em equipe. Hoje em dia, quem não sabe trabalhar em equipe, ele não consegue mais se desenvolver. Hoje as relações interpessoais são fundamentais para qualquer sucesso. Hoje não existe nenhum tipo de negócio que não tenha relações interpessoais.
O network é fundamental hoje para que haja êxito em qualquer empreendimento. Ninguém mais consegue andar sozinho. Ninguém mais consegue caminhar sem o apoio de alguém, sem o conselho de alguém, sem a mentoria de alguém, sem a assessoria de alguém. Então, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, aprender a nos relacionarmos, a convivermos. E aí vem aquela questão das soft skills, dos comportamentos, do emocional. Então, eu tenho que saber mais do que nunca dissociar os meus problemas do meu trabalho. Dissociar os meus problemas pessoais dos meus relacionamentos corporativos, para que isso não afete, para que isso não impacte, para que isso não traga mais prejuízos ou resultados totalmente ruins a respeito daquilo que são as minhas metas, daquilo que são os meus propósitos. Então, trabalhar em equipe é fundamental para que eu consiga ter êxito naquilo que eu me proponho. Então, tem um ditado que diz que se eu quero ir rápido, eu tenho que andar sozinho. Mas se eu quero ir longe, eu preciso andar acompanhado. Então, ande acompanhado, participe de mentorias, participe de mastermind, participe de consultorias que tragam network, que tragam relacionamento com outros empreendedores que também passam pela mesma luta do dia a dia do empreendedorismo, os mesmos desafios. Então, se submeta a andar com pessoas, se trabalhe com outras pessoas no seu ambiente de trabalho, se submeta a entender as pessoas, a compreender os comportamentos, os perfis comportamentais, entender as reações das pessoas, para que se minimize o máximo possível os atritos e as dificuldades e que se caminhem todos em direção ao sucesso da empresa. E a última das soft skills que eu queria trazer hoje é a própria relação interpessoal. Eu falei do trabalho em equipe, agora as relações interpessoais, que estão ligadas. O que são as relações interpessoais? Aqui nós trabalhamos também a questão familiar, a questão empresarial, a questão social. Então, as minhas relações interpessoais dentro da minha família, as minhas relações interpessoais dentro do meu ambiente de trabalho e as minhas relações interpessoais dentro do meu círculo social, os meus amigos. Então, saber lidar com essas questões é um desafio comportamental e emocional. Saber lidar com dores do passado, com lutas do passado, com dificuldades de relacionamento, com mágoas que ficaram retidas, e isso se dá nesses 3 níveis, faz parte de uma soft skill. De eu todos os dias colocar técnicas de comportamento, de inteligência emocional, para que eu possa sair à frente dessas situações e não me deixar exposto a esse tipo de problema. Uma das técnicas desse livro que eu tinha indicado antes, de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz, é a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Então, duvide de todos os sentimentos e dores do passado, porque uma das coisas que nós temos aprendido com relação à neurociência, principalmente, quando estudamos neurociência, que a grande maioria das lembranças que nós temos do passado, principalmente lembranças de dor, a grande maioria delas não condiz com a realidade. Elas foram supervalorizadas por nós, pelos significados que nós demos no momento do acontecimento. Por isso, às vezes, algumas pessoas que nós temos mágoas do passado não entendem por que nos magoaram. Porque, na verdade, elas em si não nos magoaram deliberadamente. Mas o significado que nós demos lá no passado para aquele acontecimento causou em nós uma ferida emocional, um bloqueio no relacionamento com essa outra pessoa. E aí, cada vez que nós vamos alimentando essas memórias vão ficando um pouco mais distorcidas. É que nem a visão
de alguém que tem, por exemplo, astigmatismo. O astigmatismo ele tem uma característica de tirar os contornos exatos das imagens. Por isso que a pessoa que tem um problema de astigmatismo, ele não consegue muitas vezes definir o rosto das outras pessoas, ele não conhece as pessoas, porque os contornos eles não são bem nítidos, então são sobrepostos, e aí fica uma situação meia difícil de assimilar. Eu falo porque eu tenho astigmatismo. Quanto mais distante essa pessoa está, mais difícil ainda é eu conseguir definir exatamente quem é. Então, o próprio cérebro do ser humano, que é uma máquina maravilhosa, o cérebro de uma pessoa que tem astigmatismo, ele vai usar áreas de associação para definir quem é aquela pessoa. Então, a minha parte mecânica dos olhos, ela está com um problema, com um defeito. A minha córnea, ela está deformada e ela está gerando agora uma enfermidade. Quando eu enxergo a outra pessoa, vamos falar assim, quando eu enxergo a outra pessoa, essa imagem ela vai ser jogada lá no meu lobo occipital. E diversas áreas de associação vão entrar em funcionamento naquele momento para que eu possa identificar quem é a pessoa. A pessoa que tem a visão normal, ela vai fazer isso de uma forma muito mais rápida, simplesmente pelo rosto. Pela característica do rosto da pessoa, ela já vai olhar, e já vai escanear e já vai definir quem é. A pessoa que tem astigmatismo e que está distante, que não consegue ver exatamente quem é aquela pessoa, pelo rosto, pelo contorno que está deformado, no sentido que a sua parte mecânica da visão está com problema, ela vai usar outras áreas de associação, como a forma da pessoa caminhar, a postura dela, a maneira de se vestir. Tem pessoas que têm características muito peculiares na forma de se vestir. Então o cérebro ele tem uma dificuldade no reconhecimento facial. Mas ele então vai procurar outras áreas de associação para essa pessoa. Vai associar a forma com que ela fala, vai associar a forma com que ela gesticula. Então às vezes a pessoa vai cruzando no outro lado da rua, enxerga alguém fazendo muitos gestos com as mãos do outro lado, a área de associação já vai automaticamente nos trazer a lembrança de quem pode ser aquela pessoa. Pode ser que às vezes não seja a pessoa, mas a característica, a área de associação vai trazer outros elementos para que eu consiga descobrir quem é a pessoa, decifrar aquela pessoa. Então, quanto mais distante eu estou, mais distorcida está essa visão. Quanto mais distante eu estou das minhas memórias, quanto mais tempo passou sem que eu resolva aquelas questões emocionais que aquela memória trouxe, aquele significado, mais eu vou distorcer aquela lembrança. Então eu preciso urgente trazer um novo significado para aquele acontecimento. E isso é uma técnica de inteligência emocional, que é adquirida com psicoterapia, é adquirida com uma sessão de coaching, é adquirida até mesmo com uma decisão pessoal, às vezes da pessoa entendendo que precisa mudar e ela mesma decide isso e faz essa transformação. Mas a questão toda nós precisamos tratar as nossas relações interpessoais para que nós possamos ter sucesso nos nossos empreendimentos. Hoje encerramos aqui a nossa aula, trabalhando ainda a questão emocional, as soft skills, as questões comportamentais, porque nada adianta a pessoa ter um negócio, ter um CNPJ, se ela não souber lidar com todas as adversidades que virão na sua vida e que se imporão a ela pelo próprio desafio do empreendedorismo. E aí então ela pode colocar em risco um sonho inteiro de um ecossistema que está à sua volta. Então vamos refletir sobre isso, vamos analisar o quanto nós estamos nos desenvolvendo como pessoas, como seres humanos, e quanto nós estamos buscando a melhoria da nossa maneira de viver, para que possamos transmitir isso para a nossa maneira de empreender também. Um abraço a todos e até a próxima aula.